Eu separei esse vídeo para poder falar um pouquinho sobre algumas dicas que eu gostaria de que alguém tivesse me falado e baseado muito no que vocês têm mandado de mensagem para mim no meu Instagram. Eu recebo a galera meio perdida, sabe? Muita gente mandando mensagem sobre o que eu faço, como é que eu consigo, para onde eu vou. E de verdade, o meu maior receio é que vocês acabam caindo em falsas promessas. Tipo, eu vejo que tem muita gente se aproveitando do desespero de algumas pessoas. Não que todo mundo que me pergunta está desesperado, mas enfim. Eu fiz algumas anotações e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Hoje é Dia dos Pais e ontem eu compartilhei um post falando sobre que talvez teu pai não tenha te falado, mas pare de se vitimizar, ninguém vai vir te ajudar. Não sei quem postou, mas eu concordo 100% com isso. Ninguém vai vir te ajudar. Tipo, ninguém liga pra você. E ao longo desse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Isso retrata um pouco a minha jornada, porque eu não tive ajuda. Busquei muita ajuda, mas eu não tive. As pessoas cagavam. E talvez isso sirva de inspiração para algumas pessoas. Talvez não sirva para nada. Mas eu vou contar um pouco da minha experiência. Muita gente pergunta, muita gente quer tirar dúvida. Eu sei, já ouvi muitos vídeos, tipo, muita gente está perguntando sobre não sei o quê, mas realmente as pessoas perguntam, enfim, está na minha DM, eu não vou expor ninguém, mas o pessoal pergunta e eu percebo que é uma dor geral da galera. Para começar, hoje é Dia dos Pais, posso dizer que sou muito abençoado, porque eu tenho meus pais, tenho meu avô e tenho meus filhos. Eu sei que não é uma data talvez tão prazerosa para algumas pessoas, e eu sei que pode ser uma data que pode ser triste para algumas outras, mas eu sou muito abençoado por isso. E, bom, como eu falei, eu sempre passo aqui para falar sobre carro. E dessa vez eu queria passar para poder dar um conselho para você que ou esteja perdido, ou se minha opinião vale alguma coisa, porque pode servir de porra nenhuma, também foda-se. Você só ouve. Muita coisa que eu falar pode ser que eu esteja errado, funcionou para mim, não vai funcionar para o resto da população. E é isso. Não vou nem pedir para você comentar, só segue tua vida, foda-se. Mas eu tentei quebrar em tópicos, né? Deixa eu até ler aqui. Tem aquele ditado, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E muita gente adotou isso como uma verdade e começou a vender conselhos para a galera na internet. Então começou a vender promessas, começou a vender atalhos e não existe atalho. E tem, isso está encapsulado em formato de curso. Isso está encapsulado em formato, sei lá, de tigrinho também. Não vou entrar no mérito aqui, mas está encapsulado em forma de, tipo, como você consegue mudar sua vida ou ganhar dinheiro de uma forma rápida. Spoiler, não tem atalho. Uma coisa que, até deixar claro, os cursos que eu vim de escola pública. Então, eu estudei no senador Robert Kennedy, em São Bernardo do Campo. E minha faculdade, minha formação, eu fiz tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas na Anhanguera, na época era Unia Anhanguera, antiga Unia, em Santo André. Depois eu fiz uma pós-graduação em administração de empresas na FGV, isso foi um grande divisor de águas na minha vida, e eu fiz um MBA pela FIAP de Digital Data Marketing, que já tinha mais envolvimento com a minha área. Vamos lá. O que eu falei? Eu não estou aqui para criticar quem vende curso ou para quem faz, por mais que eu não goste, eu não vou citar nomes, e eu também não estou aqui para avaliar se a pessoa tem conhecimento ou não, porque muita gente fala bonito, muita gente acaba vendendo bem, mas quando você vai ver a pessoa é aquela empreendedora de palco, ou seja, tem toda a teoria, tem a fala, tem o discurso, mas no final acaba não entregando, quer dizer, não sei se entregou, se não entregou, eu não estou ali para julgar, mas aparentemente a pessoa ela não construiu nada, sabe? Como a gente tem pessoas que construíram algo e estão aí querendo ajudar, estão aí querendo passar conhecimento para o resto da galera que precisa, sabe? Então, posso dizer que não estou querendo apontar o dedo para ninguém, foda-se, cada um acha o que acha, eu estou falando a minha visão das coisas, eu não fiz nenhum curso, eu não paguei nenhum curso, tudo que eu fiz foi caçando na internet. E eu posso contar um pouquinho do meu background, como que eu aprendi a aprender, que eu acho que esse foi o grande diferencial na minha vida. Os conselhos, eles são baseados na minha experiência e pode não aplicar a você ou a maioria das pessoas, como eu tinha falado. Não tome o que eu falar como verdade absoluta e talvez ele não funcione para você. E aí o primeiro tópico é realmente não existe atalho, que é o que eu estava falando. Então, tem um grande segredo
para você ganhar dinheiro. Tem que estudar e tem que trabalhar. Pô, Celso, mas eu tenho preguiça. Tudo bem, tipo, não tem nada de errado nisso. Tem muita gente que vive com salário mínimo, não nas condições ideais. Mas se você quer algo a mais, se você almeja ganhar ou conquistar algo a mais na sua vida, você vai ter que parar de fazer o mínimo. Você vai ter que fazer o que ninguém quer fazer. Então, basicamente começa por estudando e trabalhando, não importa a área. Vai estudar e vai trabalhar. A ordem é trabalhe e depois estude. O que eu tô cansado de ver gente que, puta, o cara do nada ele larga o trampo porque ele tem que estudar. E cara, tipo, óbvio, condições de cada um, eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo, mas pelo menos na minha época, eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. E não que eu ajudasse na minha casa, não que eu dependesse do dinheiro, mas eu coloquei o trabalho sempre em primeiro lugar, sabe? Não deixava de estudar, não deixava de ir para a escola, estudava de noite na escola pública, chegava atrasado, pulava o muro para poder entrar na escola, para poder conseguir o diploma. Eu me formei, acho que foi com 16 anos. Eu entrei adiantado na escola, o que não me trouxe nenhuma vantagem também. Mas o ponto que eu quero chegar é, eu vejo que a galera fala assim, eu não posso ficar até mais tarde no trabalho porque eu tenho que ir para a faculdade. Mano, foda-se, tá ligado? Tipo, trabalha, porque você provavelmente, se você for fudido igual eu era, eu precisava do dinheiro para poder pagar a faculdade. Então, se eu fosse para a faculdade e não trabalhasse e fosse mandado embora, eu não ia ter como pagar a faculdade e também não ia ter como trabalhar porque eu estava desempregado. Então, enfim, trabalha e estuda. E se tiver que ficar até mais tarde no trabalho, fica, é normal, isso faz parte. Não estou falando para ninguém ser escravo, já trabalhei em empresas que eu tinha que ficar até mais tarde e não ganhava nada por isso e, pelo contrário, ainda me descontavam quando tipo, eu trabalhava até mais tarde, se eu chegasse atrasado, me descontavam. Mas eu acho que era mais desorganização da empresa do que qualquer outra coisa. Ficava muito puto, ficava indignado, tipo, ficava até mais tarde na empresa, tem uma piada que eu falava, mano, ninguém nem paga pizza. Porque, tipo, eu ficava trabalhando até, tipo, sei lá, 8, 9, 10 horas da noite e eu tinha que usar meu próprio VR para poder pagar uma comida, tá ligado? Porque eu tô trabalhando até mais tarde na empresa. Enfim, coisa do tipo que, acredito que isso não aconteça na minha empresa hoje, porque eu não gosto que as pessoas fiquem trabalhando até mais tarde. Se as pessoas trabalham até mais tarde, elas têm o direito de descansar. Eu aposto muito na parte de ser remunerado por isso, apesar de que hoje as nossas leis trabalhistas elas são bem difíceis e eu tinha por princípio de pagar a remuneração para o pessoal e eu tinha um vendedor que ele trabalhava até mais tarde porque ele tirava mais dinheiro com hora extra do que comissão. E aí não dava para eu só tirar a hora extra da galera comercial e deixar para o resto da empresa, porque as leis não permitem, ou é para todo mundo ou é para ninguém. Enfim, tivemos que tirar e ficou banco de horas, mas eu acho que se você trabalhou, você tem que receber por isso. Sempre defendi isso. O pessoal pergunta muito sobre engenharia da computação, ciência da computação e análise e desenvolvimento de sistemas. Não, de novo, não tem certo ou errado. Na minha visão, engenharia da computação, cara, é uma matéria bem profunda, a engenharia da computação. Eu não tenho tanta propriedade para poder falar, mas eu acredito que vai abordar muitos temas teóricos e se você quiser, a ideia é que se você termine o curso, você consiga desenvolver um computador, eu imagino. Ciências da computação, eu cheguei a cursar 1 ano na FEI, 1 ano, porque 6 meses eu fiz e 6 meses, como eu não passei, eu fiquei mais 6 meses refazendo as matérias. Acho que a única matéria que eu consegui passar foi lógica, porque eu sempre fui bom de lógica, eu já trabalhava na área. E olha só que engraçado, na época, o curso ele era R$980 e eu tirava limpo R$1.300. Então, tipo, eu ainda tinha que pagar gasolina, tinha que pagar a minha parcela do carro, do meu escortinho velho na época. Então, tipo, não era muita alegria eu fazer aquele curso, eu acabei abandonando. E aí foi por isso que eu fui fazer tecnologia e análise e desenvolvimento de sistemas na Unianguera, onde a faculdade eu pagava, se eu não me engano, acho que era 320, porque a faculdade era 400 e pouco, mas eu ganhei uma bolsa por conta de uma prova que eu fiz lá do ENAD, e como eu fui bem, isso aí eles me deram uma bolsa de 10%, 10, 20%, alguma coisa assim. Recomendo muito você a fazer administração, independente do que você faça na sua vida, se você é um médico, se você é dona de uma loja de estética, se você é dono de uma loja de carro, seja o que você, tipo assim, ser desenvolvedor, faça administração. A administração, ela foi um divisor de águas na minha vida. Eu lembro que eu fiz com um grande amigo meu, Marcel, a gente tinha acabado de terminar meu tecnólogo, e ele falou, cara, eu não quero ficar me fudendo o resto da vida como um programador, ficar trabalhando até mais tarde, ficar se ferrando.
vamos estudar. Eu falei, bora, vamos estudar. E assim que eu acabei, eu já comecei. E onde que é o grande divisor de águas? Você aprende como funciona uma empresa. Porque antes de você... Quando você está ali na linha de frente, ali, tipo, né, desenvolvendo, ou você está... vou falar uma coisa muito esdrúxula, mas o caixa do supermercado, ou você está numa posição baixa, que você não entende como funciona a empresa, você questiona as coisas e você tem uma visão muito errada de como as coisas funcionam, porque você só enxerga o que está no seu campo de visão ali. Quando você faz administração, você tem uma visão muito mais completa de tudo o que está acontecendo na empresa. Então você sabe do porquê que as coisas acontecem. Não só isso. Eu sou praticamente um evangelista da FGV, que inclusive a minha história na FGV é muito engraçada, porque eu só paguei a matrícula, eu não tinha dinheiro para pagar o resto, e eu fui. Mesmo assim eu fui, na época eu já estava empreendendo, e eu assisti todas as aulas, eu terminei, e eu fui terminar de, entre aspas, quitar a minha dívida com a FGV em 2018, 2019, alguma coisa nesse sentido. Porque, cara, eu queria aprender, eu estava lá pelo conteúdo, e na época, como eu estava empreendendo, eu estava começando a minha primeira empresa, eu estava aprendendo sobre missão, visão, valor, e são coisas que, nas empresas que eu trabalhei, eram só coisas que ficavam de verdade na parede, ou ninguém falava sobre cultura, e cultura é uma coisa muito importante numa empresa. Talvez eu acho que a coisa mais importante de uma empresa seria a cultura. E é o tipo de coisa que a gente não sabe porque não vive, porque não respira, porque não é ensinado, não tem isso na nossa grade quando a gente está estudando no ensino médio. Trocaria muito biologia por administração, muito, não uso nada biologia. Mas o ponto que eu quero chegar ali foi um grande divisor de águas que eu aprendi como que o mundo funciona. Tipo, por exemplo, você entende sobre uma cadeia de suprimentos. A Walmart, ele compra coisas, tipo, sei lá, batata. Ele compra a batata da fazenda e aí você descobre que, pô, tem o fazendeiro e tem mais não sei quem e aí o Walmart ele quer expandir porque ele tem margem naquele produto, ele vai e começa a comprar fazendas e criar fazendas dele, aí ele contratava uma empresa de logística, ele vai, compra uma empresa de logística, monta a própria empresa, monta o próprio centro de distribuição. Então você vai aprendendo como tudo funciona. E que, de fato, óbvio, quando a gente está numa empresa de tecnologia, a gente como desenvolvedor está ali na ponta, a gente acredita que sabe o que está fazendo, entende do projeto, mas às vezes a gente não entende 100% do o que aquele projeto está impactando na vida do cliente. E isso é uma das coisas que é complicado, porque você precisa saber o que seu trampo está impactando na vida de quem ou para que você está fazendo aquilo. Na verdade, a maioria das pessoas acaba não questionando e aí elas se limitam a fazer a tarefa que foi concedida e aí é que a gente entra, que a gente chama de piloto automático. Se você for empreender, comece por algo que você entende. Quando eu comecei, a primeira empresa que eu quebrei, na verdade eu não quebrei a empresa, ela durou bem até. Na pandemia eu decidi encerrar as atividades dela, 2020, 2021, porque eu não conseguia dar conta. Essa empresa ela rodou no automático por cerca de 5 anos, porque eu não consegui dar atenção. Ela tinha clientes, ela funcionava, não tinha mais manutenção no sistema. Chamava-se Clínica Online. Se você der olhar no YouTube, você talvez encontre alguns vídeos sobre o sistema. Ali o sistema eu desenvolvi 98%, 99% sozinho. Era um sistema de gestão de clínicas médicas que fazia toda a parte, tanto de faturamento, como tinha a parte de prontuário, anamnese. Eu aprendi tudo sobre guias SADT, guia de consulta, guia particular, todo o fluxo de uma clínica. A gente chegou a atender até clínicas multidisciplinares, chegou até clínicas, casa de repouso, se eu não me engano, a gente chegou a atender e a gente tinha evolução de doença, evolução de tratamento, tinha um monte de coisa no sistema, armazenamento de imagem. Eu cheguei a desenvolver um módulo antes da pandemia de teleatendimento, mas na época não era homologado e foi uma coisa que acabou não indo para frente, mas até a parte de prescrição eletrônica, onde a ideia seria integrar junto com as farmácias para você emitir a prescrição, né, ou a receita, e a farmácia ela conseguir do lado dela validar aquilo através de um QR Code ou de alguma forma. Eu cheguei a desenvolver muito, tipo, isso aí, putz, se vocês quiserem conversar comigo, eu sei de cabo a rabo. Porém, eu não era desse mercado. O que eu sabia fazer, eu sabia desenvolver. Meus 2 primos me chamaram para poder fazer parte. Um deles tinha falado que tinha 300 clientes já engatilhados para entrar, que eles iam fazer um top-down. Eu falei, pô, óbvio que eu quero entrar, óbvio que eu quero fazer parte disso. Mas não foi bem assim e depois do produto já desenvolvido, com tudo pronto, a gente descobriu que vender não era uma coisa tão simples assim. Para vocês terem ideia, quando eu comecei a vender, a gente chegava nos consultórios, para fazer a venda, tinha que explicar o que era a nuvem.
O médico não sabia o que era nuvem. Estou falando de 2010, 2011. Tipo, e se cair minha internet? Porque eles usavam um servidor físico na época lá dentro das clínicas. Tipo, cara, olha o tipo de desafio que a gente tinha lá atrás. Mas mesmo assim, a gente conseguiu clientes, a empresa rodava com cerca de 60, 70 clínicas mais ou menos nos seus últimos dias. Rodou com isso por muitos anos, a gente não tinha dinheiro para poder investir, para atrair novos clientes. Mas eu entendi que não era algo que eu tinha relacionamento, eu não tinha network nesse mercado para conseguir pivotar, expandir, conseguir mais clientes, conseguir trazer algo que de fato solucionasse a dor da clínica. Porque a gente tinha algumas coisas, integração, enviava SMS para o paciente, para confirmar consulta, conseguia fazer confirmação, toda a parte de guia TIS, que é tipo, imagina que a secretária não precisava ligar para o convênio para poder confirmar se aquela pessoa está autorizado o exame. Ela só fazia tudo eletronicamente. E aí eu esbarrei numa barreira que os convênios não tinham essa parte técnica pronta ainda. Ou seja, se você não sabe, tipo, eu não entendo nada de pizza, eu não vou montar uma pizzaria. Eu entendo de software. Eu montei uma empresa uma software house junto com o Cadu, que é a Open Circle, e porque não importa o problema que der, eu vou conseguir chegar nessa software house, vou entender o que está acontecendo, vou entender com o cliente, vou explicar para o cliente com propriedade o que está acontecendo e eu consigo falar direto com quem está ali produzindo e está colocando a mão na massa, que são os desenvolvedores. Agora, eu não consigo chegar para um pizzaiolo e falar para ele como ele tem que fazer a pizza. Então, se você vai empreender, comece fazendo para algo que você conhece bem, para algo que você sabe fazer. Se você tentar se aventurar em algo que você não sabe, pode até ser que dê certo, mas vai levar um pouco mais de tempo e talvez você gaste mais dinheiro ou talvez você se canse. Ame o que você faz. Isso é uma coisa, esse tópico, eu amo programar. Na verdade, eu amo fazer algo que as pessoas possam utilizar. Eu sempre gostei. Com 15 anos, na empresa que eu trabalhava, que eu era meio que um estagiário, não era nem estagiário, eu não tinha nem registro, não tinha nada, eu só recebia meu dinheiro no envelope no final do mês. Eu desenvolvi na época um sistema de mailing, que a gente enviava e-mail, ele funcionava no Outlook, funcionava no Hotmail na época nem tinha Gmail, estamos falando de 2003, 2004, e ele tinha que funcionar no Outlook 98, no Outlook 2000, no Hotmail, XPTO, no Zipmail, porque eles validavam isso, e eu desenvolvi na época em PHP. E eu achava muito legal porque eu consegui desenvolver algo que as pessoas usavam, entregava valor e lá na ponta eles viam algum tipo de retorno, sabe? Então, eu sempre gostei de programar, tanto que para mim o meu lazer às vezes é pegar o Arduino, desenvolver alguma coisa, ver isso funcionar, sabe? Encontrar, para mim é como se eu pegasse um desafio e conseguisse resolver. Não é à toa que na Blue eu tive muito desafio com a parte de escalabilidade, integração de tecnologias. A gente acabou colocando a AirSpike, que é uma tecnologia no SQL que é muito pica, mas a parte de DevOps dela é muito complicada. Antigamente a gente usava para muita coisa o DynamoDB e, putz, tipo assim, estava muito caro, por isso que eu optei usar o AirSpike. Programei em várias linguagens, já programei em Java, já programei em CodeFusion, já programei em C Sharp, atualmente estou programando até em C++. Eu gosto de programar e atualmente até a parte da programação ela não é complexa porque você tem um grande aliado hoje que é o ChatGPT, você tem o Cloud, você tem N outros LLMs aí que conseguem te ajudar a você entender como faz. Mas o grande diferencial foi que para mim a hora que eu consigo resolver algo, a hora que eu consigo arrumar alguma coisa, isso me traz alegria. É como se eu tivesse passado uma fase do videogame. Inclusive faz muito tempo que eu não jogo nenhum jogo, mas tipo para mim é meu prazer. Agora, quando a coisa não funciona, meu irmão, eu fico no mau humor do cacete, porque tipo, a coisa não vai, e dá pau, e não adianta, e mesmo eu levantando para tomar um cafezinho, para poder aliviar a cabeça e voltar para ali para programar ou fazer alguma coisa, e quando a coisa não vai, aí sim me estressa, da mesma medida que me deixa feliz quando eu consigo fazer algo. Então, isso é muito intrínseco, óbvio que vai ser, por exemplo, eu odeio a parte financeira, putz, ficar olhando DRE, balanço e tudo mais, essa parte eu não gosto, isso não me faz feliz. Não é algo que eu vejo fazendo, por mais que desse muito dinheiro, eu ia tentar achar um jeito de automatizar, porque sou eu, mas se fosse uma coisa que eu não soubesse programar e eu dependesse disso para sobreviver, não era algo que eu ia ser uma pessoa feliz. Tenha propósito na sua vida. Eu tenho alguns propósitos. Hoje, o meu primeiro propósito é conseguir dar um futuro para meus filhos,
E quando eu falo futuro, não é a parte financeira. Essa parte eu acho que eu já consegui resolver, mas é a parte de conseguir dar para eles uma educação onde eles respeitem as pessoas e eles consigam entender o valor das coisas, não o valor do dinheiro, mas o valor das conquistas. Então, esse é um dos grandes propósitos que eu tenho para mim. Um outro propósito que eu tenho foi ajudar pessoas. Pode não parecer, mas eu gosto muito de ajudar pessoas, eu não falo. Eu acho que as coisas que eu faço acabam sendo de forma genuína. Vocês nunca vão me ver, olha, ajudei uma velhinha a atravessar a rua ou fiz uma doação. Não. Eu acho que eu faço, nunca fiz por like ou por aparecer. Eu faço porque é minha forma genuína de devolver um pouco para o mundo, sabe? A gente tem que ter esse propósito. E eu acho que realizar sonho de pessoas. Eu gosto de realizar sonho de pessoas. Não, seu sonho é conhecer minha garagem, você quer vir. Não é esse tipo de sonho que eu estou falando. Eu estou falando sonhos, tipo, às vezes, uma coisa simples na vida da pessoa. Uma vez eu levei a avó de uma ex-namorada minha, que inclusive faleceu esse ano. Eu consegui levar ela, na época, no camarote do São Paulo para ver a despedida do Rogério Ceni lá no Morumbi. E ela falou que aquele foi o segundo dia mais feliz da vida dela, que o primeiro dia mais feliz da vida dela foi o nascimento dos filhos. Tipo, cara, aquilo para mim foi muito bacana, sabe? Tipo, porque de fato eu consegui dar um momento de alegria para uma pessoa. E momentos de alegria é o que a gente precisa hoje em dia. O mundo tá chato, o mundo tá triste, tem guerra, tem tudo, enfim, tá bem complicado. E eu tenho outros exemplos, mas que eu não gostaria de compartilhar agora, mas esse é meu propósito. Por exemplo, esse vídeo. Se esse vídeo de alguma forma te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Talvez eu tive outros vídeos que eu assisti que me ajudaram, eu vi pessoas que me inspiraram, Instagrams que às vezes a gente segue, que tem alguma frase de efeito, que são motivacionais e a gente precisa de motivação, a gente precisa de algo que quando a gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, tipo, isso dá uma luz, sabe? Dá um pouquinho mais de energia para a gente continuar. Uma outra dica que eu dou, anota no papel. Coloca tudo que você quer fazer, desde uma tarefa que você tem que fazer, coloca no papel. Quando eu falo papel, é papel. Pega um caderno e anota. E como que eu faço? Eu sou o cara de tecnologia, mas eu pego um caderno, eu anoto o que eu tenho que fazer e coloco um checkbox na frente. Vou fazendo isso, seja desde uma realização que eu quero, algo que eu quero construir, enfim. Eu falo muito para o universo as coisas, tipo, pô, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, eu quero tal coisa, mas eu faço acontecer, eu não fico só falando, e não fico revelando meus planos para as pessoas, não é isso, mas eu fico pensando muito naquilo e isso me dá um jeito, tipo assim, minha cabeça trabalha para que eu conquiste aquilo. Seja uma solução, ou seja um bem material, seja, enfim, N coisas. Mas faz isso, sabe? Porque o nosso cérebro, ele, pelo que eu entendi, pelo menos comigo funciona, a hora que você escreve ali, ele meio que programa você para poder realizar aquilo. E eu sempre fiquei com isso, tipo, nossa, a hora que eu escrevo, eu fico em dívida comigo mesmo se eu não dou um cheque ali. E muitas vezes eu vou passando o caderno, depois eu volto e falo, caramba, eu já fiz tudo isso. E a hora que você dá um cheque que você fez, isso é um feedback muito bom para sua cabeça, sabe? Tipo, pô, eu concluí algo, eu fiz algo. E aí isso você retroalimenta falando, eu consigo fazer. Você, pelo menos para mim, isso tira bastante a parte da procrastinação. E aí entra no outro papo que é, todos os tópicos foi o que eu acabei colocando, do que veio da minha cabeça. Eu estava voltando no avião ontem e eu resolvi escrever para poder falar para vocês. Faça um pouco todo dia, mas faça. Cara, eu acho que isso é muito importante. Não importa o que você vai fazer, mas faz um pouco, sabe? Tipo, você não consegue começar correndo uma maratona. Vai lá, corre 5 minutos, caminha primeiro, vai lá, anda. Depois vai 5 minutos, depois 10. Sabe? Primeiro que assim, se você começar a caminhar, não precisa correr, não precisa fazer exercício, caminhar sozinho, sem celular, fone de ouvido, talvez ouvindo uma música, isso já vai clarear muita coisa na sua cabeça. Você já vai conseguir colocar suas ideias no lugar. Hoje em dia a gente tem muito ruído, e eu vou falar sobre ruído, mas a gente tem muito ruído de coisas que estão acontecendo, é notificação, é pessoas chamando, é tudo, que isso acaba desviando a sua atenção e você não consegue focar em realmente você, na sua cabeça, no que você está pensando. Isso para mim é muito importante. Sem risco, sem resultado. Eu lembro uma vez que eu estava em Vegas
E eu sempre passava nas maquininhas ali e, cara, eu apostava $1, $5 e ganhava $1, $2, $10, $20. Teve um dia que eu estava chegando no quarto do hotel e a camareira estava arrumando, isso tipo, era 10 horas da noite. Eu falei, vou voltar. Né? Tipo, ela tá arrumando, não vou ficar aqui esperando. Aí eu desci, coloquei $100 na máquina, voltou 300. Ou seja, tipo, eu apostei mais e eu também tive mais retorno. Eu poderia ter perdido, óbvio. Não, pode deixar. Ignorem. E o vídeo vai seguir assim. Caiu a luz. A ideia desse vídeo era a gente fazer sem corte, sem nada, porque eu não quero editar, eu só quero pegar e subir o vídeo, vocês assistirem e é nóis. Enfim, e aí eu peguei, eu ganhei $300, eu voltei pro quarto do hotel e eu dei $100 pra moça, porque tipo, se ela não tivesse arrumando meu quarto, eu não teria voltado, eu não teria feito isso e não teria me dado essa lição. Conforme eu apostei muito, eu tive um retorno e isso, quando eu olhei para trás, eu fiz muitas apostas, sabe? Eu coloquei muita coisa em risco para conseguir conquistar as coisas que eu precisava. Muita coisa que era tipo era incerto, ou ficar com dívida, ou quebrar. E já aconteceu outras situações, não é o foco desse vídeo, mas deu simplesmente não ter grana para nada, nem para pagar aluguel. Quando eu estava na minha primeira empresa, nem aluguel tinha, porque eu morava no fundo da casa da minha avó. E era uma situação bem chata, não por minha avó nem estava lá, mas porque a casa mofava, era um porãozinho que eu morava, sabe? E um dia vocês vão ver essas fotos, aí a galera que me chama de herdeiro, eu gostaria muito que olhasse, falasse assim, caralho, esse se fudeu. E aí vem uma coisa chamada, tipo, que eu coloquei aqui, se você tá na merda, você tá só começando, você vai sofrer mais do que você imagina. E pode ter certeza que a dor, ela é algo que passa, o sucesso ele fica. Seja lá o que você considera como sucesso, porque você concluiu uma tarefa é um sucesso, então você vai ter aquilo, que você conseguiu fazer algo. Sucesso nem sempre é financeiro, são realizações, é a forma como você se sente em relação a você mesmo. Eu lembro que quando eu estava tipo, sem conta no banco, eu estava bem fodido, sabe? Eu estava sem nada e tipo, eu não tinha mais motivação para trabalhar, para ser sincero. Tipo, eu não tinha mais motivação nenhuma, mas eu sabia que a única forma de eu conseguir sair daquela situação era trabalhando. E na época eu fazia freela, na época eu fazia site, eu pegava uns trampinhos para fazer e só que tipo, era uma época bem bosta. Mas no final do dia, para ser sincero, não tinha ninguém atrás de mim, não tinha nada que fosse me incomodar, o que eu podia fazer era continuar trabalhando. E eu trabalhava. Basicamente era isso. Eu ficava só trabalhando e eu acreditava que ia dar certo e eu acreditava que tinha que trabalhar para poder sair daquela situação. Só que eu me ferrei muito, tipo, teve situações na minha vida que foram bem complicadas, não questão de saúde, graças a Deus, a parte de saúde, e eu ainda não passei por esse problema, eu sei que esse problema chega para todo mundo, não só saúde minha, mas saúde de algum parente, de alguma coisa assim. Mas eu posso dizer que foi um período complicado, um período que eu não pensei em desistir, mas que com certeza muita gente pensaria em desistir porque não é fácil, sabe? Então, se você está passando por algum problema, fica tranquilo, pode ser que piore. Aceite. Aceite que vai piorar e que as coisas melhoram depois. Que às vezes você precisa passar por isso. E você vai sair forte disso. Porque eu não vou abrir aqui nesse vídeo. Talvez um dia eu fale. Eu tenho NDA, talvez eu nem possa falar, mas eu passei por um problema muito grande com uma outra empresa que eu tive e que foi o maior problema da minha vida na época. E quando resolveu isso e outros problemas apareceram, eu falei, cara, isso é tão pequeno. Tipo, outros problemas que apareciam, eu falava, tá, isso é fácil de resolver. Isso é simples. Isso está na minha mão, isso eu consigo resolver. Então você precisa, é meio que você subir de nível, sabe? Você vai passando por problemas, tal. Eu garanto que o problema que eu estava passando na época, se eu chegasse para um Bill Gates, Elon Musk ou qualquer uma pessoa grande, eles iam falar, tá, mas isso é simples de resolver. Mas que na época, para mim, não era tão simples, era uma coisa que me preocupava muito. Eu vi um post, que esse também eu não compartilhei, mas
Eu até escrevi aqui, ó, quando você passa a entrevistar pessoas, você para de achar que o mundo é injusto. 95% das pessoas não fazem ideia do que estão fazendo da vida ou estão preparadas. Cara, entrevistar pessoas é muito foda. Imagina que eu tenho diversas vagas abertas na minha empresa e não consigo encontrar. Aí você fala, mas Celso, me contrata, Celso, não sei o quê, eu estou à disposição. Gente, não é tão simples assim. Contratar pessoas, se você acredita na sua cultura, se você acredita na sua empresa, você não contrata qualquer um. Você está trazendo uma pessoa para dentro da sua casa. Isso eu estou falando até para você que está procurando emprego, tá? As pessoas não estão fazendo o mínimo. As pessoas elas não conseguem se arrumar para uma entrevista. Elas se atrasam para a entrevista. Já vi gente se atrasar em entrevista, tipo assim, remota. Fazer um call e a pessoa se atrasa, a pessoa não está bem apresentável. Às vezes você fazer uma entrevista com uma pessoa que é vendedora e ela não sabe vender. Eu pergunto, falo, me vende a sua última empresa. E a pessoa não consegue. Pessoa de marketing, me vende sua última empresa. A pessoa não consegue. Pô, marketing tem que saber vender, ele tem que saber o que a outra empresa... Ele tem que falar o que a outra empresa faz com entusiasmo. Porque se eu não sentir entusiasmo, por que eu vou contratar ele? Ele não vai ter entusiasmo na minha. E as pessoas, elas estão querendo fazer o mínimo e ganhar o máximo. As pessoas, elas querem o mínimo, querem fazer o mínimo. O patrão, né, o dono da empresa, ele não é, óbvio, tem os ruins, mas ele não é o vilão. Tipo, ele não está ali para atrapalhar a vida de ninguém. Ele quer que a coisa dê certo, ele quer resultado. Tem um vídeo muito bom do Thales, que não sei, um empresário contra 30 demitidos e tal. Ali você vê como a galera está perdidíssima. Tipo, pô, a galera não consegue concluir um raciocínio, não consegue formular uma frase, não consegue... Eu não sei se falta cognitivo, realmente eu não sei. Mas é incrível como a gente tem uma taxa de desemprego tão baixa e ao mesmo tempo a gente não consegue contratar pessoas boas. Porque, de novo, contratar pessoas ruins é fácil. Isso aí é fácil da gente conseguir. Mas pessoas boas realmente está em falta no mercado. E quando eu falo pessoas boas, são pessoas qualificadas ou pessoas que tenham caráter. Porque, eu vou dar um exemplo, eu não contrato pessoas na minha empresa por gênero, não faço filtro por gênero, não faço filtro por raça, não faço filtro por escolaridade, classe social, nenhum. Eu contrato se a pessoa, ela aparentemente sabe fazer o que precisa ser feito, tem vontade de fazer e eu senti confiança e segurança na pessoa. O mais difícil é você sentir a segurança na pessoa. As pessoas que trabalham comigo hoje, para vocês terem ideia, eu entrevisto todas as pessoas que entram na empresa. Ou pelo menos tento. Vou dizer que 90% eu entrevisto. Pode ser. Não vão falar assim, mas você não entrevistou. Tá bom, 90% eu entrevisto. Porque eu quero saber quem está comigo. Eu quero saber quem está no meu time. Eu quero saber se essa pessoa está preparada para trabalhar comigo. E preparada, não estou falando que é porque a pessoa vai levar chicotada. É para saber se a pessoa ela quer. Porque eu até falo aqui em outro tópico, mas existe a diferença da pessoa que quer trabalhar e a que precisa trabalhar. Aí você fala, qual que é a diferença? As duas não prestam. Você precisa de uma pessoa que queira trabalhar e precise trabalhar. Se você tem uma pessoa que ela quer trabalhar, mas não precisa, as pessoas eventualmente elas têm um feedback negativo em algum momento. Essa pessoa que tiver um feedback negativo, ela pede para sair, porque ela não precisa. A pessoa que ela precisa do emprego, mas ela não quer trabalhar, é um peso morto, ela só quer o salário. Ela vai dar um jeito de atrasar a tua empresa. Então a gente tem que tentar achar pessoas que sejam qualificadas, pessoas que queiram trabalhar e que precisem trabalhar. Isso é muito difícil. O pessoal hoje quer as coisas muito fácil e... Enfim, é a geração que a gente está, a geração TikTok. Deixa eu ver o que mais. Eu recebi muitas mensagens. Eu divulguei a vaga várias vagas da Open e galera, vocês mandam mensagem, mas não tem vaga para não sei o quê? E não tem vaga para não sei o que lá? E tem... Cacete, vocês leram? Tá escrito que tem? Se não tem, não tem. Aí tipo, imagina, se você tá ali, você leu, e você viu que não tem, e você me perguntou, você queimou uma oportunidade comigo. Porque tipo, eu falo, não é possível que você não leu. Você tá querendo forçar alguma coisa. Do nada agora, não, tem a vaga sim. Não, não tem. O que tem disponível naquele post é aquilo. Você quer saber mais? Manda mensagem lá para a empresa.
manda mensagem no Instagram da Open, manda mensagem no RH da Open ou de qualquer das outras da minha empresa. Tipo, vocês mandar mensagem para mim não resolve. É isso que eu falo, quem quer dá um jeito. E eu vou falar, já teve gente que entrou até no contato comercial da Blue, querendo emprego, falando, ó, eu quero trabalhar com vocês, tenho vontade, tudo. Essa pessoa ela foi além de todas as outras. Aí essa a gente quer conversar, porque a pessoa ela fez o que as outras não estão fazendo. Outro tópico que eu coloquei aqui é dinheiro versus poder. Se você tem dinheiro e você não tem poder, e poder, leia-se como conhecimento é poder. Você saber fazer as coisas é poder. Se você tem dinheiro, ou seja, o dinheiro caiu no teu colo, um herdeiro, não estou falando todos, porque tem herdeiro que o cara tem o poder, porque ele teve conhecimento, teve bagagem, o pai conseguiu passar, mas imagine o cara que o dinheiro caiu no colo, ganhou na Mega Sena, enfim, mas ele não tem poder, ele perde aquele dinheiro. E se o cara tem muito poder, mas ele não tem dinheiro, ele também não consegue fazer nada, então tem que tentar encontrar um equilíbrio entre ter dinheiro e ter poder para conseguir fazer alguma coisa. Vai ser bem difícil, na verdade isso é bem raro, é bem difícil de conquistar, mas se conseguir isso é ótimo. Eu vi o Bill Gates falando outro dia e alguém falou também do Elon Musk, eu não sei se foi nesse vídeo, mas falou sobre tirar ruído. E isso tem isso eu aprendi muito na própria FGV, porque eu junto isso com uma outra coisa que eu aprendi lá, que foi coloque sua energia para o que realmente importa. O que realmente importa? O que você precisa fazer para que a sua empresa continue funcionando na sua carreira para você crescer? O que de fato vai agradar, seja o teu chefe, né? Porque o teu chefe tem as coisas que ele precisa entregar também, não estou falando para puxar saco, mas o que o seu chefe vê de valor em você e o que o seu cliente vê de valor na sua empresa, no seu produto ou na sua entrega, na sua consultoria. É isso que você tem que focar. O resto é resto. Eu já vi, vou dar um exemplo, desenvolvedor fazendo uma puta de um trampo num negócio que não precisava nem ser feito. Ah, mas passaram a tarefa. Tudo bem, questiona, pergunta. Ou fez a sua tarefa, pergunta o que mais pode fazer, dá a sugestão, olha, eu fiz essa aqui, será que eu posso fazer mais? Isso aqui vai agregar mais valor para o cliente. Ninguém faz isso, tá? Ninguém vai além. A pessoa não vai além. Vou falar que para você crescer dentro de uma empresa, numa carreira, é muito fácil. Eu, quando trabalhava, eu tive uma virada de chave na minha cabeça, quando eu fui trabalhar nos Super Downloads, que eu falei assim, eu vou pensar, quem não sabe, os Super Downloads era um portal que você fazia download de softwares na internet. Era tipo um Baixa Aqui, inclusive comprou. Não sei se vocês lembram do Baixa Aqui, mas do grupo NZN, enfim. Eles são os publishers. Mas o ponto qual que é? Se você pensa como dono da empresa, como esse negócio é meu, o que eu preciso fazer para que, se o dono estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria, você começa a pensar melhor, não melhor, mas você vai ter uma visão maior que as outras pessoas. E eu tive isso já antes mesmo de fazer a minha pós. E hoje eu penso como que eu consigo fazer para criar um ambiente onde os meus colaboradores eles vão se sentir bem trabalhando aqui. Óbvio, a minha empresa tem problemas como todas as outras, todas as minhas empresas têm problema. Se tiver alguma reclamação aí, eu sempre deixo minha porta aberta, mas essa é a meta, é o que eu sempre peço. Como que eu posso deixar esse um ambiente legal para o pessoal trabalhar e para o pessoal evoluir? Como é que eu consigo investir mais nas pessoas? É desafiador, não estou falando que é simples, para os dois lados, mas tem que fazer esse exercício, sabe? E tira ruído. Tira ruído, eu vou fazer muita comparação de que eu lembro que eu chegava na empresa e tinha, sei lá, 15, 20 problemas para resolver no dia. Eu resolvia o que realmente precisava resolver. Das duas umas. Ou aquele problema que está lá, outros problemas, eles vão resolver sozinho, alguém vai resolver, ou ele vai continuar para você resolver no dia seguinte. Mas não tenta resolver tudo num dia. Outra coisa, saiba a diferença entre o líder e um gestor. Eu sou um péssimo gestor. Eu nunca escondi isso e por isso eu contrato pessoas que possam fazer uma gestão melhor que eu. Eu acredito, com base na experiência e no que eu toco com as pessoas no dia a dia, mas que eu sou líder. Líder é a gente inspirar pessoas, a motivar elas e fazer com que elas entreguem o que precisa ser feito e que isso esteja de encontro com as metas dela também, sabe? Tipo, beleza, a pessoa ela quer viajar, por exemplo, X. Como que eu faço
para alinhar a expectativa de ela ganhar um bônus para ela conseguir realizar a viagem e ao mesmo tempo a empresa também realizar aquela tarefa ou aquilo que precisa ser entregue. Isso é importante. Eu diria que um gestor ele é muito mais uma pessoa que vai fazer um acompanhamento, vai dar um feedback se a pessoa está indo bem, se está indo ruim, vai analisar os KPIs. Eu não tenho nem saco para poder fazer isso. Então, eu diria que o líder é uma pessoa mais inspiradora e o gestor é o cara que vai olhar mais para a sua carreira no dia a dia. E eu vou falar uma coisa para vocês. De várias pessoas que eu entrevisto, principalmente pessoas que vão estar lidando com pessoas, quando eu faço essa pergunta, ninguém sabe responder. Só teve uma pessoa que respondeu. Certo? Certo não. Respondeu da forma como eu falei agora. Eu coloquei um tópico também aqui, mas assim, seja resiliente, sabe? Você vai apanhar todo dia. Todo dia vai ter problema, todo dia vai acontecer alguma coisa, todo dia vai ter algo que você vai sofrer. Principalmente se você for empreender. Senão vai ter o dia que você vai acordar, teu chefe vai estar de cara virada, tua namorada, sei lá, primo, alguma coisa vai acontecer que... Mas você tem que ser resiliente, você tem que entender que aquilo vai acontecer, faz parte da sua vida. A vida tem altos e baixos, só não deixa ficar muito baixo por muito tempo. Tem um que eu coloquei aqui, não desista, mas também não insista no erro, melhore. Cara, tem muita gente, tipo assim, eu acho que tem uma frase que falam que o Monte Everest está cheio de alpinista motivado que morreu e ficou lá, né? Tem um monte de corpo lá. Então, se você se você acredita no que você está fazendo, continua, mas também não seja burro. Faz, mas preste atenção no mercado, preste atenção no que você está fazendo, pivote, ajuste, só não desista de continuar fazendo. A menos que você tenha uma visão de que você sabe que você vai entregar e que a longo prazo isso vai dar certo, toma só cuidado, sabe? É uma dica que eu dou. Cara, esse aqui é um bagulho muito foda. Pare de endeusar as pessoas na internet. Quando eu tinha poucos seguidores, eu não tinha muito não, mas chegavam umas pessoas, eu tinha acabado de comprar o Sky, o outro, não está aparecendo no vídeo, mas enfim. Chegou um monte de gente falando que me admirava. E eu questionava, falava, mas por que você me admira? Não, porque, pô, você comprou um Skyline, não sei o quê. Você não pode admirar uma pessoa pelo que ela tem, pelo que ela é na internet. Tipo, não faz sentido. Você pode admirar uma pessoa pelo que ela faz pelas outras pessoas, como ela trata uma pessoa fora das câmeras ou sem ela não ter nada em troca. Às vezes essa pessoa que você está ainda usando na internet, ela não dá nem bom dia para a faxineira, para a tia da copa, sabe, para o porteiro. É o básico. É o tipo de pessoa que às vezes não dá nem bom dia no elevador para as outras pessoas que entram. E eu estou falando isso é só educação. Eu estou falando só educação. Às vezes você admira uma pessoa que nem educação tem. Então, cuidado com a internet, gente. Não é porque a pessoa tem carro, não é porque eu tenho carro aqui que vocês tinham que me admirar, não. Eu não busco admiração, para ser bem sincero. Tipo, isso aqui não é para buscar admiração de ninguém. Acho legal que vocês gostam do vídeo. Eu tento mostrar, como eu falei, a ideia minha de fazer os vídeos aqui é pensando muito no Theo, pensando na Maia, para que eles vejam um pouco da história de eles crescendo, porque a memória deles, não sei como que vai ser, se eles vão conseguir lembrar de muitos momentos que estão acontecendo, mas que eles vejam que o pai dele ralou muito para conquistar o que tem, que eu coloco a mão na massa, que eu gosto de fazer, que eu gosto de estudar, que mesmo tendo vendido uma empresa, eu continuo querendo construir mais coisas, fazendo mais coisas, para motivar eles a também construírem coisas e chegarem a lugares, porque eu não quero que eles sejam vagabundos, não quero que eles não tenham educação, não quero que eles entrem para o mundo de droga. Eu realmente me preocupo muito com isso, me preocupo muito com o futuro deles. Isso é muito fácil de acontecer e é muito mais fácil ainda quando envolve com pessoas que têm dinheiro. Então, eu preciso trazer para eles uma educação forte, uma educação sobre valores e não sobre preço. Então, quando eu faço os vídeos aqui e eu acabo compartilhando um pouco da minha vida, né? Pô, Celso, você tem 3 McLaren, você tem o Rolls Royce, você tem Ferrari, você tem R34. Gente, isso é só bem material. É legal ter, não vou dizer que não.
Mano, é da hora pra caralho. Pra caralho. Tanto que a ideia é mostrar. Eu passo pra vocês um pouco. Seria muito egoísmo também eu ter tudo isso e eu não compartilhar. Meus amigos, eles veem, obviamente, mas eu sei que isso daqui não é nem 1% da população que vive. Então, eu tento de alguma forma mostrar pra vocês. Mas não endeusa não, tipo, pô, isso daí que vocês fazem... Eu já vi muita gente se decepcionar com outras pessoas. Tipo, mano, encontrei fulano, o cara foi mó cuzão, encontrei fulana, foi mó otária. Tipo, tudo bem que acontece das pessoas não estarem nos melhores dias. Eu vou falar, eu não sou a pessoa mais sociável do mundo, eu não sou a pessoa mais simpática, mas eu não vou ser mal educado com ninguém. Eu tenho vergonha, então se um dia você me encontrar em algum lugar, encontrou comigo na rua, no posto de gasolina e tudo mais, e eu não olhei, entenda, dependendo se eu cheguei num carro que está chamando a atenção, eu estou com vergonha. Eu vou ficar quieto na minha, eu vou querer sair o mais rápido possível de perto do carro, porque para mim eu acho que o legal é vocês admirarem o carro. Eu só tenho carro, ele só está no meu nome, mas o carro é legal. Uma 765 ela é legal na minha garagem, ela é legal na garagem de qualquer pessoa. Então não tem porquê ter uma admiração porque eu conquistei algo. Se você admira porque você acabou ouvindo minha história e você acha que de alguma forma te inspirou, te motivou e alguma coisa do tipo, legal, eu acho válido. Mas o meu ponto é, uma pessoa que você não sabe quem que é, você acabou de encontrar na internet, manda mensagem falando que admirou, porque tem pessoas que são maldosas, o mundo é maldoso e vai querer usar já que você me admira, então compra meu curso, ou faz isso, ou faz aquilo, enfim. Não estou dando direto para ninguém, gente, é só um exemplo que as pessoas podem usar um pouco não vou dizer, da admiração, sabe? Eu acho válido, eu admiro o Eminem, né? Eu acho legal um pouco da história dele, das músicas, me inspiro muito em várias pessoas. Mas eu acho que não vem ao caso. Até depois, deixa eu só ver se tem aqui um tópico. Eu vou falar a questão até de inspiração. Teve ó, para vocês verem como pessoas que eu admiro e que me inspiram. Ele talvez nunca veja esse vídeo, mas o Reginaldo Pirozelli, ele é amigo do meu pai, o irmão dele, Sérgio Pirozelli. Eu ia na casa deles com meu pai quando eu tinha acho que 4, 5 anos, 6 anos no máximo. E, pô, ele fez Senai com meu pai, eles trabalhavam na Volks junto, ele era técnico em eletrônica, se eu não me engano. O Sérgio, ele já trabalhava, se eu não me engano, era na Ericsson ou na Alcatel, era uma empresa já de telecomunicações na época. E, cara, eles tinham computadores, meu pai tinha computador, era aqueles 486, 386, era disquete, era tudo, e eu não sabia nem ler nem escrever, eu já mexia naquilo. Tipo, pô, eu vi eles, eu lembro disso, que eles conectaram no provedor na época, você precisava de provedor para conectar na internet, Mandic, isso era em 1995. Eu vi eles ligando 2 computadores via porta LPT, que é a porta da impressora na época, e jogando Doom em rede. Mano, bizarro. Tipo, e isso de alguma forma me inspirou. E eu lembro que o Eric, namorado da irmã da Roberta, que é uma pessoa que cresceu comigo, ele me deu um livro de VBA, que era Visual Basic Applications, que seria para você programar em Visual Basic. Visual Basic é uma linguagem de programação. Em Excel, Word, você conseguia fazer programação. E dali eu tive um grande start de como começar a programar. Isso eu tinha 10 anos. Então, tipo, são referências, sabe? São pessoas que na época me inspiraram muito e me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Inclusive, meu pai é uma grande inspiração. Meu avô, que trabalha até hoje, ele tem lá o sítio dele, trabalha no sítio dele. Mas meu pai trabalhou muito de domingo a domingo, fazia hora extra lá na Vox. Chegava em casa, fazia meio que freela, porque a gente montava o computador, vendia computador, eu ajudava ele instalando o Windows. Apesar dele nunca ter se arriscado, ele teria estado super bem se ele tivesse seguido e montado a lojinha dele, a empresa dele. Mas ele seguiu na carreira dele, se aposentou pela Vox. Mas ele foi uma grande inspiração. Meu pai trabalhou muito, ainda trabalha. Ele é aposentado, hoje ele trabalha na Itatiaia. E é inspiração. Por isso que eu gosto de trabalhar tanto. Eu amo trabalhar. Eu lembro que quando eu estava contando para o Nicolas, quando eu tinha 14 anos, eu me dei conta de que eu ia ter que fazer isso pelo resto da minha vida.
E eu ficava puto de ter que trabalhar. Mas a hora que eu me liguei que eu ia ter que fazer isso pro resto da vida, eu falei, tá, eu vou tentar fazer o melhor possível. E desde então, desde quando eu tinha 14 anos, eu já tinha entendido, 14, 15 anos, eu quis fazer o meu melhor. Nem todo dia a gente faz o melhor. Óbvio que a gente faz gambiarra. Até hoje, se precisar, eu faço gambiarra. Mas a gente procura sempre fazer o melhor. Tudo depende de pessoas e para pessoas. Então, se você monta um negócio, você está montando um negócio para pessoas. E você depende de pessoas para te ajudar. Mesmo que você faça sozinho, você é uma pessoa fazendo para outras pessoas. Dificilmente você vai fazer uma tecnologia ou desenvolver alguma coisa que não envolva pessoas ou que não entregue valor real para pessoas. Então, valorize pessoas. Esse é legal. Ninguém vai te salvar, ninguém liga pra você e todos vão torcer contra você até você conseguir. Caralho, como aconteceu isso comigo? E aí a gente fala, porra, isso acontece, isso acontece. E quando você começar, seja o que você vai fazer, muitas pessoas vão te criticar, as pessoas são muito boas nisso, as pessoas não querem que você cresça. E eu acho que isso é de ser humano, não acho que nem por maldade, pra ser sincero, não é maldade. Eu acho que as pessoas são assim. Então, no final das contas, ignora. Tipo, foda-se. Tipo, foda-se o que vão falar, foda-se o que vão pensar. Daqui 100 anos, todo mundo que você acha que estava pensando em você vai estar morto. Vai estar todo mundo debaixo do chão. Todo mundo morreu. Daqui 100 anos. Então foda-se. Só faz. O dinheiro não muda as pessoas. Ele amplifica o que as pessoas já são. Eu acredito muito nisso porque as pessoas, elas têm uma base. Ninguém simplesmente se torna um cuzão. Ela já era. Ninguém simplesmente começa a tratar mal as pessoas. Elas já eram assim, elas sempre foram. Elas só não tinham condições ou elas só não abriam as asinhas para poder mostrar. Então, o dinheiro, foda-se, tá ligado? Tipo, ele não muda as pessoas. Ele só mostra quem elas são. Uma dica que eu dou, não conte centavo, conte milhões. É mais fácil. Se você contar centavo vai demorar muito. Milhões você vai ter em menos quantidade do que centavos, então é mais fácil de contar. O que eu quero dizer com isso? Se preocupa com o que realmente importa. Eu já vi muita gente se preocupando quanto custa o valor da caneta na sua empresa. Tipo, mano, foda-se o valor da caneta. Tipo, eu lembro que o Tele Santana falava que não importa se você tomou 2 gols, se você fez 5. Não importa. Então, tipo, não importa se você está gastando 100 ou 200 reais com caneta na sua empresa, se você está vendendo 5 milhões. Então, aumenta a sua receita. Isso é o que importa. Depois você otimiza os custos, mas aumenta a receita primeiro. Foca em ganhar dinheiro. Tem um ponto que é muito importante aqui. O dinheiro, ele aumenta o conforto, ele traz felicidade até um certo ponto, mas se você precisar de dinheiro para ser feliz, você nunca vai ser feliz de verdade. E caralho, velho, isso é muito verdade. Até hoje, eu lembro que quando eu morava com os meus pais, o que me fazia feliz era comer pizza no sábado à noite. Tipo, tinha pizza, e não era sempre, né? Mas quando tinha pizza sábado à noite eu ficava muito feliz. E eu vou ser sincero, até hoje comer pizza sábado à noite me faz feliz. Tá com os amigos e tudo mais, ficar assistindo vídeo. Tipo, o que você faz? Mano, quero assistir vídeo no YouTube sábado à noite. Ou ir pra casa do amigo nosso, que é o Carlos, ir lá e ficar no simulador e ficar assistindo vídeo e ficar batendo papo. É isso que me faz feliz. O resto é conforto. Viajar de jatinho é legal, mas é conforto. Viajar de executivo é legal? É conforto, é muito bom, não é ruim, é ótimo. A vida fica mais fácil. Mas isso não vai te trazer felicidade, sabe? Teus carros. Eu estou falando com propriedade. De novo, o dinheiro ele é muito bom. Não estou falando que ele é ruim. Você ter muito dinheiro, ele te traz uma tranquilidade de você não ter que ficar correndo atrás para poder pagar as contas, tipo, um aluguel ou uma dívida, um empréstimo. É muito bom você não ter essa preocupação. Eu não queria que ninguém tivesse essa preocupação. Apesar de que essa preocupação ela é ótima para motivar você, seja a crescer na carreira ou conquistar o próprio negócio, né? Mas se você precisar do dinheiro para ser rico, você nunca vai ser. Tipo, hoje para mim, os momentos que eu sou mais feliz é quando eu tô com meus filhos. Tipo, eu nem queria ser pai, se você me perguntasse há 5 anos atrás. E hoje o momento mais feliz da minha vida é estar com meus filhos. Óbvio, tipo, eu sou muito feliz de estar com meu filho, acelerar com uma McLaren com ele e ver ele feliz. Óbvio que eu sou, não vou ser hipócrita. O dinheiro é bom, o dinheiro não é ruim. O dinheiro é legal, mas passa a euforia de ter dinheiro. Comecei a ter dinheiro
assim, não tanto dinheiro quanto agora, mas comecei a ter condições, acho que há uns 10, 11 anos atrás. E eu, tipo, no começo é legal, pô, compra roupa, faz não sei o que e tal, depois vai perdendo um pouco o sentido das coisas e você vai vendo que não precisa, sabe? É legal ter status é muito legal, mas também chega um momento que você fala, foda-se, o status também, tipo, pra quê? Esse é legal também. Tenha controle emocional. Se você não controlar, se você não conseguir se controlar, as pessoas vão te controlar. Alguém vai controlar você. Eu estava ontem vindo no avião e tinha uma cena do Ford versus Ferrari, que o Carroll Shelby, inclusive estou até com o casaco aqui, ele descobre que, através do cara de marketing da Ford, que o Ken Miles, que o cara vai ir com o Henry Ford II lá na fábrica, né, no galpão que eles têm, que eles estão montando os carros, e que vai falar que o Ken Miles não vai correr. E aí ele, puta, e falou, ó, o cara vai fazer isso pra você se controlar, ficar puto e dar chilique. E de novo, o filme ele só resume situações. Com certeza os bastidores disso devia ser uma politicagem absurda. Imagina, mano, naquela época já era politicagem. E politicagem ela irrita. E eu não gosto, eu odeio politicagem. Mas é necessário. E aí, tipo, ele tranca o cara, ele já sabendo com antecedência, óbvio, ele ficou puto, mas trancou o cara na sala dele e fez a politicagem, né? Trancou lá e levou o Henry Ford II para dar uma volta e falou para ele, meu, preciso que o cara corra e eu faço uma aposta com você que ele é o melhor cara para poder correr. Mas o ponto é, tipo, o cara ia tentar tirar ele do sério. E como ele se preparou, porque ele tinha informação antes, ele não saiu do sério. Então tenha controle dos seus sentimentos, como você se sente. Não deixe transparecer para os outros as suas fraquezas. Eu acho que isso é muito importante, porque você dá arma para os outros. Acabou as anotações aqui, mas algumas coisas que talvez seja válido falar. Não se vitimize, acho que isso é uma coisa importante. Tipo, para de achar que alguém vai te ajudar. Para de endeusar a galera na internet. Ninguém tem obrigação de te ajudar. Ninguém. Eu aprendi a aprender com dificuldades. Meu pai, por muito tempo eu fiquei com raiva dele, porque meu pai falava para me virar. E, tipo assim, eu ficava, caralho, velho, como assim eu tenho que me virar? E graças a ele ter falado para eu me virar, eu fui aprendendo as coisas, porque eu tinha que, de fato, me virar. Eu tinha que me virar para aprender. E meu pai falava para mim, pô, entra no Google, pesquisa no Google. E hoje, gente, vocês têm aí até ChatGPT, o negócio pesquisa no Google para você. Você precisa ter um mínimo de intelecto de escrever o que você quer saber, só isso. E, pelo amor de Deus, usa vírgula. Tipo, mano, se você não usar vírgula, o negócio não vai te dar a resposta certa. Então você tem que saber no mínimo português. Eu tô falando isso porque eu vi um post no Facebook que o cara pega e ele fala que era pra, tipo assim, não mande tudo em Word. E tipo, na verdade era não, vírgula, mande tudo em Word. Ele ficou puto porque o ChatGPT falou que não ia mandar em Word. Tipo, você deu o comando errado. Enfim, tipo, se você acha que você não tem intelecto suficiente, se você acha que você está atrasado de alguma forma no seu intelectual, estuda. Sabe, vai procurar vídeos na internet. Hoje em dia tem YouTube, mano. Na época que eu comecei a programar, comecei a fazer as coisas, nem YouTube tinha. Tinha que ler tutorial, era difícil. Tudo tutorial pela metade. Os caras já assumiam que você já sabia montar um servidor MySQL, que você já sabia montar as coisas. Mano, era um parto para fazer as coisas. Hoje em dia está tudo muito mais fácil. Hoje em dia a velocidade de você aprender é muito mais rápida. Então, tipo, eu vou dar um exemplo de coisas que eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a pintar, a fazer pintura automotiva. Para quê? Pro hobby. Tipo, imprimir lá um modelo de um carro em 3D e aí eu vou passar massa, vou polir, vou lixar, vou tentar deixar o negócio, comprei tinta. Por que eu estou fazendo isso? Eu não ganho dinheiro com isso, porque eu quero aprender. Porque eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu não entendo nada de mecânica. A minha alegria quando eu troquei bico injetor do R34, quando eu troquei as bobinas, quando eu troquei o escapamento, quando eu troquei vela, tipo assim, pra mim isso é uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu fiz graças a entrar no YouTube, ver vídeo. Tipo, eu gosto. Tipo, dá prazer de aprender coisas. Não porque eu quero ser fodão em tudo, mas porque eu quero aprender. Tipo, eu acho que o foco, se você busca aprender as coisas com constância, eu acho que você já está melhor que o resto da população.
larga o celular um pouco, vai ler livro. Alguns livros que eu recomendo. Tem um livro que é muito bom, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis. Fala sobre empreendedorismo, fala sobre um executivo que na época do estouro dos anos 2000 lá dos .com, eles estavam para fazer a IPO da empresa e deu tudo errado e o cara tinha que tocar a empresa, ia ter que mandar a gente embora, lá do Vale do Silício. É bem bom, mas tem muitas lições ali naquele livro. A biografia do Elon Musk é muito interessante. Eu ganhei em 2018, quando ele nem era hypado assim, nem era o cara mais rico do mundo, mas ele já me deu vários insights de como entender um pouco, sabe, desse mundo de empreendedorismo. Zero to One, Zero a Um, é um livro do Peter Thiel. Peter Thiel, ele veio do PayPal Mafia, que é da época que era junto com Elon Musk. Inclusive ele era um cara que batia de frente com Elon Musk, porque ele era do PayPal, Elon Musk era do X, quando eles fizeram o merge deles lá e enfim. Mas é um livro muito bom, que tem várias sacadas, inclusive fala que uma coisa que mudou muito o rumo da Blue e que pivotou no que a gente montou como BMS foi que é muito bom a gente ter metas mensais de faturamento, mas que a gente precisa olhar a longo prazo aonde que a empresa vai chegar. E o papel fundamental de um CEO, e que para mim isso caiu como uma luva na época, foi você precisa construir o próximo produto que vai matar o seu produto atual. Porque se você não fizer isso, a concorrência vai. E isso me deu vários insights, isso pivotou muito minha empresa. Então, tipo assim, uma coisa muito simples que eu li, uma parte pequena que eu li de um livro, muda a minha percepção e muda o rumo da minha empresa. Então, leia livro, sabe? Tipo, não vai ler livro de romance não, velho. Pelo amor de Deus, vai ler um livro de business, de coisas intelectuais, sabe? Tipo, procura referências. Se você acha que Bill Gates é um cara que é sua referência, se você acha que, sei lá, quem você acha que é sua referência, vê o que essa pessoa lê, o que essa pessoa consome, o que ela indica. E de novo, eu não estou aqui fazendo esse vídeo pensando que você vai aceitar o meu conselho ou alguma coisa do tipo. Só estou compartilhando um pouco das minhas experiências. Eu vejo muito do que vocês mandam de mensagem, eu tento responder e muita coisa incomoda. Teve um menino que eu fiquei muito puto. O Nicolas, ele fica indignado. Falou, mano, como é que você fica puto com isso, velho? Eu falo, não, eu fico puto porque, não é possível que existam pessoas assim. Existe, o menino queria realizar um sonho e o sonho dele era ter um Lancer. E ele era jovem aprendiz e tinha sido desligado. E aí ele, ficou mandando mensagem pra mim querendo, ajuda. Aí eu fiquei puto, tá ligado? Eu falei, mano, que ajuda que você quer, velho? Não tem ajuda. Ninguém vai te ajudar e, eu não vou dar um Lancer pra você tá louco? Esse tipo de ajuda eu não vou dar. Eu vou ajudar se a pessoa... E já aconteceu, e eu não tô falando isso pra vocês irem me encher a caixa ali, pedindo e tal. Mano, eu vou ajudar mais se for o cachorro de alguém que tá mal, um gato, alguma coisa do tipo, uma criança. Isso eu ajudo porque eu tenho condições para isso, que é para ajudar pessoas. Mas, ajudar o cara a ter um carro, velho. Já mandaram mensagem para mim falando, porque a gente não tá conseguindo pagar a parcela do carro, queria ver com você, se não tem como você ajudar. Não vou ajudar. Eu não ajudei nem minha irmã nisso, para ser sincero. Minha irmã já uma vez precisou e eu não ajudei, porque a gente foi criado junto, passou pelas mesmas dificuldades. Essa dificuldade talvez ela precise passar para poder evoluir na vida. Eu já andei eu já tive que vender carro que eu não conseguia pagar parcela, mano. Eu já me fudi pra caralho. Eu já andei muito de ônibus. E, essas dificuldades foram que fizeram chegar onde eu cheguei. Eu já fui atrás de investidor, e o investidor falava não. Ah, sua ideia é ótima, maravilha, mas hoje não. Várias e várias vezes. E talvez minha ideia nem fosse tão boa assim. Senão, teria ido pra frente sem precisar de investidor. Então já aconteceram muitas coisas que, ninguém me ajudou e foda-se. E ninguém vai ajudar, e não conte com a ajuda de ninguém. Faça o teu. É isso. Bom restinho de domingo para vocês e boa semana.